E aí, galera, sou fisioterapeuta e agora estudante de farmácia e futuramente, quem sabe, de medicina, talvez. Vamos lá. O caso em questão hoje é a respeito do menino que passou no Fantástico, que está rolando já há uns dias na internet. Um menino quebrando tudo dentro de uma secretaria da escola. Gente, esse caso está gerando polêmica, especulações e às vezes a gente nem sabe bem qual é a real situação da criança. Porque assim, para quem não conhece de psicologia ou de psiquiatria ou de algum transtorno mental, acha que às vezes é safadeza da criança. Muitas vezes a gente tem preguiça de até mesmo procurar na internet, que é um meio de acesso hoje bem mais prático para você entender o que é que se passa. E muita gente tem preguiça mesmo de procurar as coisas e sai crucificando ou julgando alguma coisa sem nem ter certeza do que é. Então, para quem não conhece, existem alguns casos de crianças que têm um problema chamado TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E tem outras crianças que têm a síndrome do Asperger, ou Asperger, como queira chamar, conhecido também como autismo, né? Então são doenças, são problemas neurológicos, problemas psiquiátricos que requerem um cuidado, né? Requerem um tratamento muito minucioso, exames muito detalhados para chegar a um diagnóstico, porque é difícil, tá? Então, para quem não tem conhecimento tanto científico como de vivência, é complicado você dar uma opinião sem ter como saber as coisas. Eu tenho 2 casos na família de uma criança, um sobrinho meu que tem autismo, e eu fui quem reparei que aquele menino não tinha um comportamento comum às outras crianças. Ele tinha uma agitação, ele não tinha atenção, ele tinha uma hiperatividade exacerbada, ele não parava quieto um instante, tudo que ele pegava era para destruir, para quebrar, né? Ele não parava quieto um minuto, tudo que ele passava ele levava, ele derrubava, ou ele queria comer tudo, ou ele queria tudo para ele. Quer dizer, é um comportamento que você não vê comumente numa criança. É um comportamento que você analisa que tem alguma coisa diferente ali que chama a atenção. Por que esse menino não para? Por que esse menino não se concentra em nada? Por que essa criança não se relaciona com as outras? Quando você vê algum caso desse tipo, preste atenção, tem alguma coisa ali que está fora dos conformes, tá? Então, o que é necessário fazer para você entender o que se passa com um filho seu, com um sobrinho seu, tá? Você precisa de ajuda, precisa de acompanhamento profissional. No caso do meu sobrinho mesmo, como eu já estava na época de graduação, eu estava estudando a parte de psicomotricidade, parte de pediatria, de neurologia. Então, eu comecei a entender como que é o comportamento humano, como que é um transtorno, o que é uma síndrome, o que é um Asperger, o autismo, a hiperatividade. Então, são comportamentos que fogem do normal, que você não pode deixar passar despercebido, como o meu parente mesmo, o meu irmão, chegou e disse, isso é normal. Não é normal. Não é comum você ver uma criança se comportando dessa maneira. Então, o que eu disse para ele? Procura um tratamento, procura um acompanhamento médico. E ele, não é isso, esse menino é normal, é assim mesmo e vai crescer assim. Não vai, tá? Então, quando ele soube que isso era um problema que poderia ser tratado e que de preferência aposentava para a criança ganhar um salário mínimo, aí ele correu atrás. Então, depois que ele foi atrás de um psicólogo, de psiquiatra, de neurologista, de clínico geral, de pediatra, ele foi atrás de todo mundo, tá? E o SUS cobre isso, diga-se de passagem, e o SUS também dá o tratamento, tá? Tanto os exames quanto o tratamento, o SUS cobre. Talvez só o eletroencefalograma, se eu não estou enganado, que o SUS não cobre, tá? Mas o tratamento com o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, o pediatra, o fono, que também precisa, porque também requer um tratamento fonoaudiólogo, né, de ensinar a criança a falar, que muitos deles não têm uma dicção boa, não pronuncia bem as palavras, não entende bem, tá? E são crianças extremamente inteligentes, tá? Principalmente os autistas são muito inteligentes e
se tiver o tratamento correto, ele desenvolve e muito bem, tá? Tem um outro priminho meu que também tem um transtorno de hiperatividade muito grande e os pais ainda não atinaram para fazer o tratamento na criança. Então quer dizer, é uma criança que está crescendo hiperativa e o relacionamento dele com as outras pessoas é complicado. Então é uma coisa que tem que ser tratada para não causar uma complicação e às vezes até uma agressão, porque muita gente que não tem um preparo psicológico e profissional pode agredir uma criança que se comporta de uma maneira diferente. Então esse caso da criança do Fantástico mesmo, que passou ontem, a escola reagiu de uma forma de deixar a criança à vontade para fazer o que ela quiser. Não pode, tem que conter mesmo. Segura com a mão, tanto é que a criança não resistia quando ela era abordada. Quando ela era segurada, ela não fazia ameaça a ninguém, nem agredia, ela parava. Não, mas solta. Quer dizer, os professores estão de mãos atadas, né? Porque não pode agredir, acha que não pode conter uma criança que está tendo uma crise daquela. E é uma situação desconfortável. Agora também, o que a gente tem que analisar é que os pais, principalmente a mãe, que é quem está mais presente, tem que informar para a família, informar para a escola que o filho tem algum problema. Porque aí, se a escola não tiver uma capacidade de cuidar de uma criança daquela, ela vai procurar outra. Até mesmo porque isso é um empecilho para uma criança desenvolver. Às vezes ela não tem um ambiente adequado que ela possa ser educada. E fica complicado a criança desenvolver dessa maneira, tá? Pelo que eu vi, pelo pouco que a gente entendeu da reportagem, era uma criança que tinha um comportamento normal e depois de uns meses veio se comportando daquela maneira. Então quer dizer, se fosse um TDAH, um Asperger, um autismo, era um comportamento que era para ser observado já desde ele pequenininho, né? Porque os que eu estou acostumado a ver são desde novinhos, de 1 ano, 2 anos, você já vê um comportamento já diferente. Então, na dúvida se é birra, que pareceu muito ser o caso daquela criança, chama os pais, contém a criança lá, tira daquela sala que ela pode tanto machucar um como machucar a si próprio, né? Coloca num lugar reservado onde ela não pode se debater, onde ela não pode quebrar nada, e mantenha o contato com os pais imediatamente e procura uma solução. Se for um transtorno psicológico, psiquiátrico, encaminha ele para uma unidade de tratamento e corre atrás, porque é uma coisa que dá para se tratar, tá? Tem medicamentos para isso, tem psicólogo, tem neuro, tem tudo, tem fisioterapia, inclusive a fisioterapia psicomotora, né, que trabalha a psicomotricidade da criança, também trata esse tipo de transtorno, né? Então é um tratamento que é de uma equipe interdisciplinar, uma equipe multidisciplinar, onde um tem que estar em contato com o outro, traçando uma estratégia de tratamento para levar essa criança para um convívio social saudável, tá? Porque se não tratar, ela vai crescer e vai viver assim para a vida toda. E se ela for tratada, ela pode melhorar. No caso do meu sobrinho mesmo, depois que ele começou a fazer o tratamento, né, ele desenvolveu a fala, ele hoje não está agressivo, ele se relaciona com as pessoas, ainda assim um pouco meio distante, assim, ele tem um certo distanciamento das pessoas, mas ele se relaciona já, né? Ele conversa, ele brinca, ele interage com as outras pessoas, ele não agride mais, tá? Ele ainda vive assim meio no mundo meio paralelo dele, que é comum do autismo, mas a convivência dele melhorou 90%. Hoje ele estuda, ele lê, ele escreve, ele canta afinado no ritmo. Então quer dizer, desenvolveu muito para a vista do que era antes, tá? Então, se você tem algum caso parecido na família ou no vizinho, no parente, no seu trabalho, procura ajuda médica, cara, procura ajuda psicológica, que a coisa funciona, tá? O tratamento evolui, beleza? Então, vamos parar de estar apontando os erros dos outros, os defeitos dos outros, porque aqui ninguém é juiz para estar fazendo isso, né? Quando o caso for birra mesmo, que, sei lá, talvez tenha sido o caso da criança, chama a mãe resolve. Já que ninguém pode bater, ninguém pode amarrar, a mãe tem que resolver. Então, espero ter deixado claro aqui para vocês a minha opinião e ajudar a abrir um pouco a mente das pessoas, que é para isso que a gente está aqui mesmo, para servir,
para ajudar, ok? Se gostou do vídeo, dá um joinha, dá uma compartilhada aí com seus amigos, que pode ajudar bastante, ok? Um abraço, e se inscreve no canal aqui embaixo, ok? Até a próxima.